Beleza, muito boa tarde aí a todos. Nós vamos começar a nossa aula de gestão da qualidade. Conforme a gente sempre faz toda a aula, a gente começa a mostrar pelo nosso mapa de atividades, que é uma ferramenta aí que todos os cursos que estão sendo dados na modalidade online exigem, né? E hoje nós estamos na nossa terceira aula, dia 18/10, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a história da gestão da qualidade, definições de qualidade e conhecer também mapeamento de processos. Mapeamento de processo esse, gente, que é a atividade de vocês da próxima aula. Alguns tiveram comigo esse mapeamento de processo em gestão empresarial também, né? Mas para aqueles que não têm ainda, vão conhecer. Ele vai estar falando que isso é uma ferramenta que é usada também na identificação de empresas, de gargalos e melhorias também de processo. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho de gestão da qualidade, começar a falar sobre mapeamento de processo, e na semana que vem a gente entra um pouco mais nessa parte de processo. Para a próxima aula, que está prevista, deixa eu abrir aqui, para o dia 25/10, vocês vão ter esse mapeamento de processo. Eu já aproveito e mostro também a aula do dia 1º/11, que a gente vai falar sobre princípios da qualidade, tá bom? Relembrando, pessoal, para quem está chegando pela primeira vez aí, a nossa disciplina, a base dela vai ser a ISO 9001. E aí, por isso que toda hora vocês vão ver aqui ISO 9001 na vida real, princípio da qualidade para a Corte 9001, o seminário ISO 9001 e assim vai. Como é que é? Nós vamos começar a falar sobre a ISO 9001 e lá na semana 7, no mês de novembro, vocês vão começar a estudar e vão ter que me apresentar a interpretação de vocês com exemplos de como as empresas podem atender a esses requisitos da ISO 9001, onde cada aluno vai ficar responsável por um conjunto de requisitos. Bom, isso a gente vai fazer à medida. Eu tenho que esperar ver se tem mais aluno para aparecer aí na segunda e terceira etapa. Alguma dúvida até aí, gente? Professor, Pode falar. esse mapeamento de processos que você comentou sobre ser similar à gestão empresarial, é aquilo sobre o 5W2H ou não? Não, aquele 5W2H é uma forma de você fazer um plano de ação. Mapeamento de Sim. processo é o que a gente chama de SIPOC, ou CIPOC, que está aqui. Tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai esclarecer isso hoje. E aí, pessoal, essas atividades semanais que vocês estão me entregando vão valer 30% da nota. O seminário que vocês vão apresentar vai valer outros 30%, e a prova que nós vamos ter lá em fevereiro vai valer aí 40% da nota. Alguma dúvida até aí? Martelo batido. Então, beleza. Sem dúvida, tranquilo, então. Bom, nós começamos... Hoje a gente vai falar sobre história da qualidade, né? Na última aula, a gente começou vendo que cada um tem uma definição de qualidade diferente, né? É igual uma parte do corpo aí, que a gente não pode falar porque tem criança no recinto. Mas cada um tem a sua. Por quê, gente? Porque para um, qualidade é preço baixo, para o outro é produto durável, para outro é um produto de marca, para outro é um produto que tem custo-benefício, e aí vai. A gente fez aqui um exercício na aula passada e saíram definições diferentes aí da qualidade. E a gente falou também que a qualidade ela começou lá na Segunda Grande Guerra. Principalmente, né, a guerra, gente, ela, infelizmente, ela é também um acelerador aí, né, como a gente fala, um catalisador de mudanças. Mas, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Mas o que, de fato, aconteceu na Segunda Guerra Mundial é que a qualidade da indústria ela ainda estava muito incipiente. E os artefatos, né, bélicos, eles não eram reconhecidamente confiáveis.
Então, tivemos aí vários casos, desde a Primeira Grande Guerra, né? Mas, na verdade, na Segunda Grande Guerra é que o negócio ficou um pouquinho mais exigente. A indústria já estava mais adiantada, já tinha, né, processos, maquinários, equipamentos de análise suficiente para poder garantir uma maior confiabilidade. E aí, nessa Segunda Grande Guerra, começou-se a ter problemas sérios, né, de granadas explodindo na mão do soldado, não dava tempo dele lançar, arma que explodia e detonava e mutilava os soldados, e aí ia. E com isso, principalmente na Europa, que foi, né, o continente mais afetado pela guerra aí, a Europa começou, então, a ter uma exigência nesses fornecedores. E é lógico, quem faz um fuzil, quem faz um canhão, também compra matéria-prima de quem faz aço, de quem faz pólvora, de quem faz outros produtos que são utilizados também como matéria-prima. E aí, então, essa exigência da indústria armamentista gerou o que a gente chama de cadeia de exigência, que as outras indústrias de matéria-prima também começaram a ser exigidas. E assim, essas indústrias também começaram a exigir dos seus fornecedores, que gerou, então, na Europa e no Atlântico Norte, a condição de exigência de qualidade. E essa exigência de qualidade é o que a gente vai ver sintetizada hoje na ISO 9001, que é uma norma de gestão da qualidade. E por falar em ISO 9001, vocês vão encontrar lá no material que eu compartilhei com vocês também no Google Drive e também no AVA, a norma ISO 9001. Essa norma, a gente até estranha quando vê essa norma, está como ISO 9001, versão para treinamento, porque não é a versão original, que eu não posso passar para vocês uma norma original. Então, eu sintetizei, tirei o símbolo da BNT, que eu não posso colocar aqui, coloquei os termos da norma. Então, a gente vai ver que essa norma ISO 9001, ela é muito genérica. O que é isso, uma norma genérica? Ela não fala que essa norma é para a produção de macarrão, para a produção de aviões ou para a produção de pneus. Ela fala simplesmente que é uma norma para as empresas que querem ter processos de qualidade. Vocês vão ver que essa norma ela tem um prefácio, uma introdução que começa, pasme, no capítulo 0, e depois ela tem, então, o capítulo 1, escopo, 2, referência, 3, termos e definições, e 4, os requisitos da norma. Então, vocês vão ver que da introdução até o capítulo 3, ela tem explicações sobre a norma. E aqui, no item 4, adiante, é que as empresas têm que ter atendimento a esses requisitos aqui. Algum de vocês já conhece a ISO 9001 aí? Eu não tenho implementado, professor. Na minha empresa, por exemplo, a gente não tem. Não tem e não tem plano. Eu acho que ficou. Não sei se por causa da área da saúde, a gente ficou obedecendo às RDCs vindas dessa área específica, né? Então, tem lá RDC 02, RDC 16, algumas coisas que dizem a respeito de boas práticas, né? De distribuição, armazenagem, distribuição e comercialização de produtos médicos. Sei se outros colegas, né, outras empresas do mesmo ramo, eu tenho já exemplos de empresas que trabalham no mesmo ramo e que possuem, mas nunca tive. Só fiz estágio na Vale na época, isso era uma realidade já, de processo, não tem tanto tempo assim, mas não tem nenhuma prática de ISO 9000, zero. Beleza. E você, Richard, Manuel Richard, Igor? Eu tenho uma breve introdução, assim, boa, porque eu peguei essa matéria com você, de gestão da qualidade, no início de 2020/1. Aí eu comecei, você já tinha passado o roteiro de trabalho e tudo, a gente começou a pesquisar. Aí, quando deu a pandemia, eu
acabei largando matéria e tudo, aí não depois segmento. Mas só, tipo, a introdução a ela eu tenho uma noção boa. Não cheguei a aprofundar, não. Você está mutado, professor? Desculpa aí. E você, Igor? Conhece? Não sei se o Igor está podendo falar hoje, que tem dia que ele está incomunicável, só na fumaça. Igor é só no chat. Deixa eu ver aqui. Não, mas ele não respondeu, não. Bom, vamos lá. E aí, gente, como é que funciona, né? A ISO 9001, como a gente falou na última aula, ISO é uma... o Igor está falando que não conhece, que vai aprender agora. A ISO, gente, é uma organização que tem sede em Genebra, foi fundada aí nos anos 60, né, 70, e ela visou ter uma condição de globalização. ISO, como a gente falou na última aula, quer dizer International Organization for Standardization, quer dizer Organização Internacional para Padronização, que na verdade devia ser IOS, mas tem o nome ISO por conta do termo, né, em latim não, em grego, desculpa, que é ISO, igual, que é o que se pretende, né, de uma organização, que ela iguale as normas do mundo. E esse foi vou falar assim, o objetivo final aí de ter tido essa organização. Por quê? Porque cada país, gente, começou a adotar seus critérios para poder definir as regras para produção, comercialização, padronização de certos produtos nos seus países. E a gente tem esses organismos reguladores, que é o nome que a gente usa, nesses países. Por exemplo, nos Estados Unidos é a ASTM, Associação, né, American Standardization, não sei o que quer dizer o TM, não. Mas, na verdade, cada país tem aí os seus órgãos reguladores. Na Argentina é o IRAN, na Alemanha é DIN, e aí vai, sucessivamente. No Brasil é o Inmetro, né, que concentra aí a chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ele que é que dirige. E aí, com o advento da ISO, da Organização Internacional, que acelerou, digamos assim, os processos de equiparação entre os países, facilitando a globalização, já que uma norma que eu faço ISO, ele atende não só o Brasil, mas atende os outros países signatários da ISO. São mais de 170 países, então eu consigo, fazendo um produto que atenda a ISO, mandar para outros países. E aí veio a febre da ISO 9001, onde muitas empresas usaram, não por conta só da possibilidade de exportação, mas também porque os grandes compradores exigem que as empresas fornecedoras tenham a certificação ISO. É o caso aqui, por exemplo, no nosso estado, da Petrobras, da Vale, da Arcelor, da Garoto, da antiga Fibria, né, a antiga Aracruz, que hoje é Suzano, né, EDP, Excelsa, e aí vai. Não é nem Fibra mais, não? Agora é Suzano. Tá bom. Muda muito o negócio. E aí, como é que funciona, né? Para você hoje fornecer, por exemplo, para uma ArcelorMittal, você tem que ter a ISO. Como a ISO ainda é um processo um pouco caro para uma empresa aí, fica com 50 funcionários, fica em torno de 10 a 15 mil reais, o processo todo, né, de implantação e certificação e auditoria, muitas empresas pequenas não têm condição de certificar para atender a esses grandes compradores. Então, aqui no nosso estado, vários desses compradores se uniram formando um chamado grupo de certificação de casa mesmo, que é o Prodifor, não sei se vocês conhecem, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do IEL. A Findes, né, IEL, tem esse programa, e as empresas, então, a um custo menor, que fica em torno de 2 a 4 mil reais, elas podem se certificar e fornecer para essas empresas aqui do estado. Tem a desvantagem de ser um programa local. Então,
Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, como temos algumas empresas que fornecem aqui do Espírito Santo para essas regiões, é até conhecido. Mas se a gente vai para outras regiões do nosso Brasil, não é conhecido e nem lá fora. Então, gente, o que a ISO prega, né? A ISO ela tem aqui, falando um pouquinho das normas brasileiras, que tem um comitê técnico da qualidade do Inmetro, que é o comitê que está ligado à ISO, que faz as revisões, que essa norma, ela substitui uma que foi feita em 2008. Então, aqui nós vamos começar a ver que todas as normas, elas passam por revisões constantes. Isso pode variar aí de 5 a 10 anos, né, entre essas revisões. Por quê? Porque ela acaba se modernizando, adotando uma boa prática e colocando. A última revisão da ISO, gente, ela adotou a parte de planejamento estratégico como um requisito para que as empresas possam ter também qualidade. Então, a gente vai ver que algumas coisas que vocês viram aí em gestão empresarial comigo, também vai estar aqui na norma, fica mais fácil. Que a gente, por isso que vocês vão ver aí o mapeamento de processo. E o escopo da norma, ele fala o seguinte, que essa norma, ela especifica requisitos de sistema de gestão da qualidade para uma organização. E quando a gente vai ver a organização, significa qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tamanho, em qualquer lugar. Para empresas que precisam demonstrar sua habilidade em consistentemente prover produtos e serviços que atendam às necessidades do cliente e também aos requisitos regulatórios e estatutários, ou seja, tem que atender tanto o que o cliente quer quanto que a lei pede. E também para as empresas que querem aumentar a satisfação do cliente através da aplicação efetiva do sistema. Então, gente, basicamente, nós vamos ver que a ISO ela serve para duas situações. Para as empresas que querem melhorar a qualidade por amor e quer aumentar a satisfação do cliente, e para aquelas empresas que também querem pela dor, que é porque se ela não fizer isso, o cliente não compra dela. E a gente vai ver, infelizmente, que a maior parte das empresas implanta a ISO 9001 pela dor. Por quê? Uma Arcelor chega e fala o seguinte, se você não se certificar, a gente não compra mais de você. E aí a empresa corre lá e vai fazer. E aí muitas dessas empresas, gente, faz uma ISO, vamos falar assim, para auditor ver. Usa um sistema da qualidade que é o que a gente chama de ISO, mas não é de uso. Não é um sistema que a empresa usa para melhoria, não é um sistema que a gerência usa para melhorar e acompanhar resultado, e acaba ficando um negócio só de diploma na parede. Mas as empresas que conseguem fazer isso de uma maneira bem mais, vamos falar assim, de utilidade, elas têm realmente uma condição melhor. E aí, gente, o que a gente vai falar aqui hoje é que as empresas, elas usam a ISO todinha, gente, está baseada num negócio chamado PDCA. Vocês sabem o que é isso? Alguém lembra? Não conheço, professor. E aí? O chocolate para quem descobrir. PDCA. Isso tem a ver com identificar o problema, a causa e tomar uma ação? Tem alguma coisa com isso? Bom, chocolate você não ganhou não, cara, mas assim, forçando a barra aí, uma balinha de iogurte para você. Identificação do problema, causa raiz, essas coisas assim. É isso aí. O que é o PDCA, gente? O PDCA é uma metodologia. Eu parei o compartilhamento aqui um pouquinho com você, gente. Minha tela ficou muito ruim aqui. PDCA, gente, é uma metodologia de planejamento e melhoria de processos. Vocês estão me vendo aí, me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. O PDCA é uma técnica de melhoria de planejamento, execução e melhoria de processo. O que quer dizer esse PDCA? Quer dizer Plan, Do, Check e Act. Deixa eu
compartilhar de novo aqui. Ficou muito pesado aqui. Eu tirei minha câmera porque estava travando demais aqui. O que é o PDCA, pessoal? PDCA, então, é uma metodologia que a ISO utiliza, que é um princípio de abordagem e processo, que a gente chama. O que quer dizer PDCA? Plan, Do, Check e Act. Planejar, fazer, checar, agir. O que é o PDCA? A empresa planeja suas atividades, realiza de acordo com o planejamento, verifica se esse planejamento e essa realização foram feitos e estão dando bons resultados, e se estiver dando bom resultado, ela padroniza, age padronizando ou melhorando. Se não estiver dando bom resultado, ela volta e replaneja. Então, a ISO, ela é toda baseada no PDCA. E aí, gente, vocês vão ver uma outra questão que é muito importante na ISO. A norma, gente, ela tem uma palavrinha mágica, que é deve. O que é o deve, gente? É um requisito. Tudo que estiver escrito deve, a empresa ela tem que cumprir. Ela não tem opção. E aí a auditoria chega e fala, olha, poxa, você deu treinamento, mas não registrou o treinamento. A empresa deve registrar os treinamentos. Poxa, você não estabeleceu objetivos da qualidade. A empresa deve... Então, gente, vocês vão ver aqui que o deve tem 119 deve na norma. Deve muita coisa. Isso quer dizer, então, que a empresa ela tem que cumprir várias coisas para ela ser certificada. Se ela não cumprir, ela não atende a um requisito. E não atender a um requisito é uma não conformidade. Então, a gente tem o deve, a gente tem o é conveniente, que a empresa pode fazer se ela quiser e digamos assim, recomenda-se que faça, uma recomendação. E o pode, gente, que é uma permissão, possibilidade ou capacidade. Vocês vão ver que se você procura o pode na norma, vocês vão encontrar 23 pode. E o é conveniente que vocês vão encontrar um pouquinho também. É conveniente que. Então, na verdade, gente, a norma da ISO 9001 ela é mandatória. E ela estabelece alguns princípios de gestão da qualidade. Para a gente falar um pouco desses princípios de gestão da qualidade, vocês vão ver aqui que são 7 princípios. A gente vai voltar aqui na lição que eu passei para vocês hoje, que era de falar 10 produtos que vocês usam no seu dia a dia, que tem qualidade, e por que esse produto tem qualidade. Só que não vamos pegar 10, não. Eu queria que cada um de vocês falasse 3 produtos. Deixa eu abrir meu arquivinho aqui. Vamos lá. Igor, pode começar a digitar aí, já que você não tem microfone, para você participando aí, não ficar esperando muito tempo. Isso assim você fala aleatório? Quaisquer um? É para você descrever isso, né? Você pode escrever isso depois. Você vai falar o seguinte, professor, eu comprei um tênis com T, tá? Uhum. E aí... Como assim? Ué, podia ser tênis com outra letra. Eu estou falando da letra que vem do lado. Tá bom. Estou falando da letra que vem do lado do tênis. Não, tá bom. Entendi. Rapaz, você é muito malicioso, Jorge. Eu caí igual um trouxa, nem percebi. Professor, olha só. Eu fui tentar fazer isso daí, eu fiz o seguinte, eu fui dar uma pesquisada, né? Sem nem soltar meu arquivo, mas eu vou falar 3 produtos aqui que são marcantes, que eu uso mais. Vamos dizer assim. Então, computadores portáteis, eu uso marca Dell. O principal motivo pelo que eu uso é ter uma assistência técnica muito satisfatória. Então, eu
primeiro elenquei aqui, para poder definir quais eram os critérios, eu escrevi primeiro por que eu utilizo isso. Né? Então pegando seu gancho aí, Jorge, você vai ver o seguinte, que isso é um princípio de gestão da qualidade. Quando você fala que a assistência técnica da Dell é boa, a gente vai ver ao longo da norma que a Dell tem dois princípios fortes, o foco no cliente e a gestão do relacionamento. Sim. Que é a questão, por exemplo, de você fazer um check-up de um computador à distância, porque o técnico entra e verifica para você. Sim. E ter uma assistência técnica que já é de garantia, que você não precisa contratar a parte. Sim, a própria assistência técnica te dá opções de garantia estendida, que são muito, tipo assim, muito justas, né? Eu acho até, e muito benquistas para esse tipo de equipamento, né? Eu encontro na marca os produtos que atendem às minhas necessidades, né? Então, eu tenho as características do produto que são adequadas ao meu uso, né? Eu sou um usuário de Office, né? Não tenho nenhuma plataforma especial, nem de edição de imagem, nada disso, apesar dela ter alguns modelos que atendam a isso, mas na parte profissional e Office, eu acho que é muito bem atendido. E também tenho muita facilidade de reposição de acessórios. Então, são acessórios que a gente consegue encontrar facilmente, fontes de alimentação, extensões de HD e tudo mais. Então, acho isso os maiores fortes da marca. Pensando nisso, pelo que eu vi, isso vai se enquadrar em durabilidade, que tem a ver, né? Assistência técnica, e talvez em características operacionais principais, que são os recursos que eu utilizo que ela possui. Não sei se eu acertei isso daí, os outros estão no mesmo Então, a gente vai ver que você pode colocar várias coisas com relação, né, a um produto. A usabilidade dele é muito mais fácil de usar. Isso é foco no cliente. A condição de durabilidade também é foco no cliente. A questão de é muito fácil entrar na assistência técnica e reclamar ou resolver um problema, gestão de relacionamento. Então, a gente vai ver que essas várias ações que a gente falou na última semana, que a gente define um produto, ele acaba entrando num desses princípios de gestão da qualidade. O Igor, por exemplo, falou para a gente aqui que a questão dele aqui é a folha A4, da Suzano. Acho que ele pegou aqui na verdade, acho que você não entendeu, Igor, mas tudo bem. Ele falou que o televisor Philco tem a questão do rastreamento das causas de problema, Estical. Acho que você confundiu aqui. Eu queria que vocês falassem, Igor, sobre o produto que você usa e por que você usa, para a gente tentar encontrar a razão que você usa. Ele é bonito, ele é durável, ele não dá problema. Quando eu compro, sempre dessa marca, ele traz um upgrade. A versão que eu compro, por exemplo, um telefone da Apple, a versão que eu compro nova, sempre é melhoria naquele produto. Então, assim, tem as razões. Beleza? E você consegue localizar algum produto aí, Emmanuel? Consigo sim. Eu estou olhando, por exemplo, celular mesmo, que eu vejo muitas pessoas ao meu redor olhando, tipo assim, como você comentou, assim, de iPhone, questão de que ao meu redor comentam de iPhone muito por questão de câmera e processamento, digamos assim. E eu já não vejo assim. Eu gosto de, por exemplo, de uma durabilidade com um custo-benefício muito interessante e, por exemplo, com muita potência para que consiga me atender no que eu preciso. A última coisa que, para mim, eu vejo no celular é câmera, entende? Vejo o processamento dele, que é muito armazenamento, por exemplo, do meu celular é 256 GB, é muita coisa. E vários outros fatores que
Estética, para mim, é uma coisa que, para mim, não faz diferença nenhuma. Com coisas que muita gente... quero estética, quero câmera, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu já vou pro outro lado, entendeu? Qualidade filme, tipo assim, a durabilidade dele, bateria, que é muito importante, e entre vários desses fatores, para um celular, um smartphone que seja. Uhum. Aí, A por gente exemplo, computador. pode falar. Computador também segue a mesma linha. Eu, por exemplo, como o Jória falou da Dell, realmente a assistência deles é muito boa. Eu nunca tive, mas sempre ouço falar muito bem. Eu já prefiro a linha Acer de portáteis, porque ele possibilita uma, tipo, por ser um notebook mesmo, uma capacidade de upgrade, porque a maioria dos notebooks atualmente, eles são meio que slim, sabe? Do jeito que ele vem, é aquilo. Você não consegue muito trocar as peças, tipo, do que você quer, digamos assim. Não sei se vocês entendem muito. Você não vem, Uhum. tipo, com... Por exemplo, Você não pode customizar isso. Já o do da ou Acer, atualizar. eles chegam a ser mais robustos, mais, assim, bem maiores mesmo. Chegam até a pesar, por exemplo, tem notebook de 5,5 kg, entendeu? Eles são grandes, são bem robustos, dá para você mexer nele à vontade, trocar as peças à vontade e tal. Para mim é uma coisa que me interessa. Aqueles Uhum. slim assim, que é tipo, é muito mais prático de carregar, de transportar assim, levar para qualquer lugar que seja. Só que se eu precisar melhorar ele futuramente para mais usos, não consigo. Ele é mais limitado para, na minha visão, assim, entendeu? Uhum. Muito bem. Jorge, tem mais algum aí que você queira falar? Eu vi, professor, eu tentei, como eu fui tentar determinar quais são isso, né? Só até anotei, fui assistir a aula para poder perceber aqui os exemplos que a gente tinha usado, né? Então, ó, padronização, durabilidade, atendimento às normas, se o aparelho é livre se o produto é livre de defeitos, né? Acessibilidade, isso foi o que a gente comentou. Eu encontrei ainda uns conceitos que dizem assim, olha, a qualidade percebida. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da minha botinha, da Marluvas, né, que eu gosto muito dela. Você vê que Marluvas, o produto que ela lançou no mercado, era luva, não era bota, não era calçado. E aí isso entrou nesse critério, que é quando você percebe a qualidade de um produto em um determinado segmento, quando ele lança um outro produto no segmento, essa qualidade meio que vai agregada. Você percebe que aquele produto não é que você percebe, mas você é levado a entender que aquele produto também vai te atender em qualidade. Então, eu achei interessante manter. O senhor até falou assim, ó, você já falou um, mas eu achei interessante porque nesse critério de quando um fabricante lança um produto e ele já tem qualidade percebida em outro, aquela qualidade meio que segue naquela sequência. Isso eu achei interessante, esse princípio, né? Não sei se eu estou usando o termo correto como princípio, mas então eu achei legal. Uhum. E um outro para a gente, rapidamente, não vou demorar, não, a gente trabalha com equipamentos que precisam ter, como eu trabalho na assistência técnica, precisam ter realmente normas conformes, né? Então, eu trabalho com muita calibração, muito processo de calibração. Então, a gente tem uma marca que a gente usa muito em equipamentos profissionais, que é da marca Fluke. É uma marca que realmente é reconhecida no mundo inteiro. Você já deve ter esbarrado em algum aparelho Fluke, seja um multímetro, seja um Sim, medidor de muito bom. vazão, seja... Então, nesse momento, a gente está É preocupado mais... bem confiável, durável. E isso, entendeu? Mais, por exemplo, um analisador de segurança elétrica, ele lança os padrões da 60.601 lá, sempre que é atualizado, ele lança os pacotes. Então, a gente está sempre com um equipamento que está atendendo às normas, isso é muito importante. Então, esses são assim, dos 3 que eu elenquei, que eu acho que, dos 10, os que eu acho assim, de princípios que não são só a usabilidade ou só características principais e tudo mais. É isso aí. E a gente vai ver, né, que esses princípios da qualidade que a norma estabelece, gente, eles falam o seguinte: olha, para eu ter uma empresa com qualidade, de forma que eu tenha uma confiabilidade nos processos, eu preciso ter esses princípios aqui. E aí, gente, nós vamos ver que a norma, usando esses 7 princípios aqui, ela vai estabelecendo regras
para que a empresa que tenha qualidade, ela tem que seguir essas regras e ser certificada. Vocês vão ver que dos primeiros princípios que a gente tem aqui na norma é a abordagem de processo. Ele não está na ordem, né, em primeiro lugar aqui, mas ele vem na sequência. O primeiro que é comentado pela norma é ele, o princípio 03, que é a abordagem de processo. E aí, gente, a norma fala o seguinte, que uma empresa, basicamente, para ter um produto ou um serviço de qualidade, ela tem que entender e gerenciar os seus processos. O que é entender e gerenciar os processos interrelacionados, gente? É saber onde começa e onde termina o produto. É entender como um processo influencia outros. Então, a abordagem de processo, gente, é a definição de como é que esses processos se interagem para alcançar o resultado pretendido. De modo que, quando o cliente sai satisfeito, todos os processos contribuíram. E quando ele sai com a insatisfação ou com o produto mal feito, você consiga verificar qual processo que falhou. Então, o que é a aplicação da abordagem de processo, gente? É entender como é que a empresa é dividida, é saber que processos agregam valor, como é que eu meço o desempenho de um processo, e como é que eu melhoro esses processos também. E a norma, ela estabelece um desenho esquemático aqui, e como ela entende que os processos têm que ser medidos e gerenciados nas empresas. Ela fala que, para eu entender os processos, eu tenho que saber quais são as atividades, pontos de partida e de chegada em cada parte da empresa, o que essa atividade usa, que a gente vai chamar de entrada, de onde vem esse material, essa informação, ou a fonte, e o que sai desse processo também, que é a saída, e quem recebe esse processo, que é o cliente, e como eu controlo para saber se esse processo está ou não dando certo. E aí, gente, quando a gente vai jogar isso aqui para o inglês, a gente tem uma sigla que a gente chama de SIPOC. S, de entrada, fontes, a gente chama de supplier, fornecedor. Entrada, a gente chama de input. Process, são os processos. Output, são as saídas. Customer, ou clientes, que são os nossos clientes. Customer ou client. E controles também. Como é que eu vou ver se isso está sendo ou não bem feito? E é essa representação de processo que a gente vai estar começando a falar hoje, para que vocês possam trazer para mim, na semana que vem, um processo que vocês conheçam. Eu mostrei para os alunos aqui no ano passado, não sei se foi a mesma coisa. O processo que nós vamos estudar hoje, que eu vou dar como exemplo, é da pizzaria. Correto? Foi esse que eu usei para vocês no ano passado, no mapeamento de processo, Jório? Foi sim. Então, acho que você e o Igor já viram. Só o Emanuel que não viu isso aí ainda. O que eu vi quando eu comecei foi desse mesmo layout, essa tabelinha aí que a gente fez com brigadeiro. Ah, beleza. Você lembra disso também? Lembro, brigadeiro. Bom, é que eu não estou podendo mais com açúcar, então estou mudando por pizza. Daqui a pouco... Faz sentido. Daqui a alguns semestres, nós vamos começar a fazer processo de salada, gente. Tá certo. Daqui mais algum tempo é processo só de remédio, né? Porque nem salada vai poder comer mais. Mas vamos lá. Então, como é que funciona, gente? Como é que é mapear o processo de uma pizzaria? Eu saber de onde vem e para onde vai. Então, o primeiro processo da pizzaria é o processo de compras, aquisição. O que eu preciso? Eu preciso do cardápio que me fale os sabores que eu vou estar fornecendo. Eu preciso dos ingredientes. Dentre esses ingredientes, eu tenho ingredientes mais importantes, que eu vou chamar de ingredientes críticos, porque eles definem melhor o sabor, ou porque são mais caros, né? E esses ingredientes, então, eu vou chamar de críticos. Então, por exemplo, eu posso colocar que os ingredientes críticos de uma pizza são os queijos e os embutidos, porque são os produtos mais caros e que usa mais na pizzaria. E tem também embalagem e insumos. Vou precisar também de um profissional para fazer isso, um comprador. De onde vem isso? Quem são os meus fornecedores?
Aí tem aqui os vários fornecedores e o mercado que me fornece o comprador. O que eu espero, gente, quando eu faço uma compra? Eu espero que esse produto seja estocado na maneira e na quantidade correta. Quem é que vai usar esse material estocado? Não é o cliente final que vai comprar a pizza. É um cliente interno, que é a cozinha. E o que eu preciso para que isso não dê errado? O que pode acontecer de errado aqui, Manuel? Você fala só no primeiro processo, até chegar na cozinha? Só na aquisição. O que pode dar ruim aí na aquisição? Fornecedor deixar em falta algumas matérias-primas. Vamos supor, queijo. Uma pizzaria muito essencial. Aí chega todos os ingredientes, exceto o queijo na pizzaria. Aí Você não tem como não tem fazer, como né? fazer, né? Nesse Então, primeiro, na aquisição, eu falo, eu não sei. para isso não acontecer, o que a gente precisa ter? Um controle. O que você sugere de controle aí? Uma proporção? Tipo, uma padronização de pedidos semanais? Não Não sei. seria legal fazer um controle de estoque? Eu vou saber o que eu tenho estocado antes de eu pedir, porque também eu posso pedir muito e ficar, né, Sim, sim, com muito realmente. queijo parado lá e até estragando. Uhum. Então, gente, aqui nessa última coluna, a gente tem os controles. Um controle de estoque, um controle de custo, uma qualificação de fornecedor para que eu compre um fornecedor mais confiável, que um dia me manda um tipo de mussarela, na outra semana me manda o mesmo, não manda um produto misturado, de baixa qualidade. E aí, gente, com esse primeiro processo já atendido, eu vou para o segundo processo. Eu já posso atender meus clientes. O que eu preciso no atendimento? Do pedido do cliente e de um garçom. O que eu espero? Que esse pedido seja correto. Quem que é o cliente? A cozinha também. E aí? O que pode dar ruim nesse processo aqui de atendimento? Ixi, nossa Senhora. Aí pode dar muita coisa. O cliente se confundir no cardápio, ser mal explicado, o garçom entender errado também, anotar o pedido errado. E nessa mesma variável aí. Pode também acontecer, além desses erros que você falou aí, Emanuel, pode acontecer também do garçom dar um chá de cadeira para o cara, né? O cara ficar esperando meia hora para ser atendido, só para fazer o pedido da pizza. Sim, realmente. Então, gente, aqui a gente também tem que estabelecer controles. E aí sim, o pedido, já tem a matéria-prima, o garçom já atendeu no telefone ou na mesa e vai para a cozinha. Chega na cozinha o pedido do cliente, chega os ingredientes que foram comprados, tem aqui também o pizzaiolo, e aí essa pizza é preparada. Não chegou no cliente ainda, porque ele ainda vai ser entregue para o garçom ou entregue para o motoboy. A pizza está pronta para entrega. E aí, o que pode dar ruim aí, gente? Ou demorar a entregar é péssimo, né? Demorar a entregar. Tempo de preparo também. Na verdade, eu ainda não estou na entrega, não, Jório. Eu estou no preparo ainda. O que pode dar Só no errado? preparo, né? Um pedido errado, tipo, o que acontece muitas vezes, eu pedi alteração de alguns produtos, seja na própria Pediu pizza com mesmo. cebola ou sem cebola. Vai errado, ou às vezes acumula Mas aí é pedido, o chega de pedido uma vez, correto, atrasa né? bastante, muito atraso no próprio preparo. Então, pode acontecer essa questão do pedido Pizzaiolo errado. Pode pode... acontecer do garçom, a esposa dele dormiu de calça jeans. E o garçom não, o pizzaiolo, ele faz uma Pizzaiolo não tá legal. né, toda esculachada. Ou ele pode até mesmo, gente, quebrar a pizzaria, fazer aquela pizza super turbinada. E você tem que comer ela até dobrada, de tanto, né, recheio que tem. Mas Então, aí é gente, bom, né? não, é bom para o O cliente, cliente. mas o cara quebra. Com 3 pizzas ele já quebra. Então, gente, a qualidade ela não tem que ser boa só para o cliente, não. Ela tem que ser boa para a empresa também, porque a empresa tem custo-benefício. Ele pode produzir um produto despadronizado, né? E acabar não atendendo o gosto correto, né? Ou sai muito salgado, sai...
E vocês vão ver, Jório, que ao final da disciplina, nós vamos pegar esse mapa aqui de novo, vocês vão ver que tem um requisito para cada ponto aqui. Aqui, por exemplo, nós vamos ter um requisito chamado 8.3, que fala como é que tem que ser os critérios de aquisição. No atendimento, nós temos 8.1, 8.2. Na definição de cargo, nós temos o 5.3, o 7.2, e aí vai. Mas vocês vão ver que tem cada um desses itens aqui um requisito a ser atendido. Beleza, a pizza está pronta, foi para entrega local ou domiciliar. Eu preciso da pizza, da embalagem, do motoboy e do pedido, para não saber não entregar a pizza errada. O que pode acontecer nesse processo de entrega de errado? Já. É porque aí, né? Para quem come de tudo, tá tudo certo. Ah, mas veio com isso, tá bom. Veio sem isso, tá bom, mas. Pode vir pedido errado, pedido trocado. Já aconteceu. Então, a gente até falou isso aqui com você já, gente. Uma pizzaria trocar um pedido do cliente é a mesma coisa que uma maternidade trocar um neném de mãe. Mas acontece. Já aconteceu. Então. Aí a entrega atrasar bastante, que também tem sido um pouco mais comum ultimamente, dependendo de onde você pede. E acho que para entrega só esses problemas, não sei. Quando você passa para essa entrega domiciliar, né? Às vezes você recebe uns negócios meio mexidos demais, né? Às vezes está toda desmontadinha, coitado. E tem também, eu acho, não sei se interfere nesse ponto, a cordialidade do motoboy, porque ele que vai ser o funcionário que vai entrar em contato com o cliente, vai ser tipo a representação da empresa com o cliente, entendeu? É isso aí. Aí você vai ver, bastante. aí você vai ver, Emmanuel, que você pode também controlar pelo tempo de entrega, para ver se o cliente fidelizou, erro de entrega, e também saber a satisfação do cliente, que vê essa condição aí da educação do motoboy. E aí, gente, o último processo, agora até que enfim, a pizza chegou no cliente. Aí vocês vão ver o seguinte, para o cliente receber essa pizza aqui, e aí vem o próximo processo de faturamento, pode acontecer de errar ainda aqui, não ter a forma que o cliente quer pagar, não ter troco, cobrar mais, cobrar menos, falar que é um preço e na hora de cobrar é outro. E aí, gente, para um cliente sair satisfeito aqui com todos, com o produto, ele tem que ter todos os processos funcionando. E olha que a gente não colocou alguns processos aqui, como, por exemplo, a higienização e limpeza do local. O banheiro está fedendo, o cara pode ter a melhor pizza do mundo, ele não vai sair satisfeito. Professor, então, nesse caso que você colocou de higiene, ele entraria tipo a parte nessa linha não, aqui de processos ou junto? É porque eu acabei não mapeando todos os processos, para não ficar muito extenso aqui. Mas entra o processo de limpeza, entra o processo de gestão, administração, treinamento. Tem outros processos aqui que a gente chama de processos de apoio. A gente só pegou aqui os processos principais do negócio. E aí, gente, a gente começa a ver que quando a gente mapeia o processo dessa forma aqui, usando o SciPoc, você começa a ter um melhor controle do que você precisa, quem que eu preciso treinar, o que eu preciso comprar com mais critério, como é que eu vou controlar esse processo, quem vai ser o responsável por esse processo, onde que entra, onde que sai, eu recebo isso de quem, mando isso para quem. Tudo isso fica um pouco mais claro quando a gente mapeia o processo. E essa é a ideia. Para a gente dar continuidade na nossa próxima aula, eu gostaria que vocês, então, mapeassem um processo conhecido de vocês. Pode ser da empresa onde vocês trabalham, pode ser de um barzinho, pode ser de um posto de gasolina, seja o que for. Eu quero que vocês mapeiem o processo falando fornecedor, entrada, processo, saída, cliente e controle, que é o que a gente chama de CIPOC ou SciPoc. Entenderam?
Totalmente detalhado, igual essa tabelinha aí. Igualzinho. Jesus amado. Rapaz, isso aí, a tabela já está pronta ali, cara. E eu fiz o processo de uma pizzaria. Você pode fazer uma coisa mais simples. Você é que vai escolher, não eu. Tudo bem, então. Eu já fiz isso? Será que eu já fiz isso na outra? Eu acho que já fiz, hein? Bom, eu pedi que vocês mapeassem o processo do IFES aí, vocês devem ter mapeado, Jorge. Facílimo saber disso, só aqui, meus arquivos. Arquivo confidencial. Bom, gente, então era essa aula de hoje, mostrar para vocês, né, como começou a gestão da qualidade, mostrar para vocês como é que a ISO está mais ou menos dividida, porque a gente ainda não vai começar a ver a ISO, e mostrar para vocês o que é o mapeamento de processo, que é o primeiro requisito que a ISO começa a mostrar. E aí, na semana que vem, a gente continua falando sobre os princípios de gestão da qualidade e volta mais um pouquinho na ISO para não complicar a vida de vocês de uma vez. Beleza. Alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Não, tudo certo, professor. Ô, Emanuel, você está fazendo mais disciplina com a dessa ou não? Eu tenho só a próxima agora, que é de empreendedorismo, na sequência aqui, 6,5. Não, beleza. Você pegou o link lá de todas as disciplinas dele lá, que ele fez um negócio do link view que eu já até copiei já para poder fazer outras coisas. Tá aqui mim, até né? nos meus favoritos já. A gente não é bobo nem nada quando a gente vê alguém fazendo um negócio legal. A gente copia na cara lavada mesmo. Eu já fiz até para as minhas aulas, você quer saber? Eu já vou no link view das minhas aulas. Pronto, acabou. Cara, quem me apresentou isso foi minha filha. Rapaz, eu uso esse negócio para... Ainda mais agora, né? Ainda mais, ô Jório, com essa pandemia, cara, o que você mais tem é link. Você abre a geladeira, tem um link. Você abre o micro-ondas, tem um link. Então, eu tenho um Linktree que eu uso. É a mesma coisa. Linktree. O Linktree, só que o Linktree tem um limite, né? O Linkbio você pode fazer quantos links você quiser. Tem. Para os Ele pessoal joga automaticamente para YouTube, né? Um monte de coisa. Beleza, professor. Uma pequena dúvida aqui, um pouco a parte da aula. Gente, eu vou parar